Alexandre Borges já está com a gente também e vai analisar essa decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal. Na sua opinião, Borges, correta a condenação? Quais suas impressões? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Olha, é um caso interessantíssimo. Por quê? Porque Edson Fachin, que é o relator dessa matéria, ele é o juiz da Lava Jato há muitos anos. Então ele passou no arco do personagem, ele passou por todas as fases, né? Ele foi um juiz indicado pela Dilma Rousseff, muito duro com a Lava Jato. As decisões foram, no começo, duríssimas. Tudo que se pedia, ele votava e era identificado como alguém, vamos dizer, lavajatista nesse sentido, né? Entre outros casos, ele também foi o que homologou a delação dos donos da JBS, aquela que implicaram Michel Temer, enfim. Então, tudo que nos últimos anos a gente ouviu falar de Lava Jato, você tinha Edson Fachin como o relator dos casos e aplicando multas, aplicando penas muito duras. O mesmo Edson Fachin, lá no começo de 2021, resolveu anular todas as decisões da Lava Jato que envolviam Lula, dizendo que a 13ª Vara de Curitiba não era competente para essas decisões e os próprios votos dele, todas as decisões dele e do plenário foram anuladas para trás. Lula sai da prisão e vira o atual presidente da República. Agora, Edson Fachin é o relator de uma ação daquela mesma Lava Jato, porque nós estamos falando de crimes que teriam sido cometidos entre 2010 e 2014, em pleno governo Dilma Rousseff, na BR Distribuidora, ou seja, o coração do Petrolão, né? E a decisão de Edson Fachin, que seria muito natural naquela época, antes de 2021, dar essa pena de 33 anos para Fernando Collor, que, para efeito de comparação, um homicídio no Brasil não dá normalmente 30 anos. Né? Quer dizer, se Fernando Collor tivesse matado uma pessoa, provavelmente não pegava 30 anos. Mas ser envolvido num esquema denunciado pela Lava Jato tradicional, onde você tem ali uma associação, teve essa discussão técnica interessante do que é associação criminosa e o que é organização criminosa. Basicamente, a associação criminosa é pouca gente que se junta rapidinho ali para cometer um crime. A organização tem um caráter que envolve mais pessoas, mais tempo, quase uma empresa do crime, a chamada ORCRIM, né, as organizações criminosas. É uma coisa... por exemplo, se você tem um alto funcionário público que usa a estrutura do seu cargo para, por exemplo, vamos fazer um exemplo hipotético, trazer joias da Arábia Saudita, é uma organização criminosa, porque tem tempo, envolve um monte de gente. Enfim, uma associação é quando 2 ou 3 pessoas se juntam para assaltar um banco e depois não cometem mais crimes, é uma associação. Enfim, o caso ele é interessante porque parece... E isso é que o Brasil é realmente curioso, para dizer o mínimo. Enquanto todas as decisões da Lava Jato relacionadas a Lula foram derrubadas por Fachin lá em 2021 e teve toda essa reviravolta, ele de presidiário vira um político com todos os seus direitos restabelecidos, se candidata e se elege presidente da República, é o nosso atual presidente da República. Mas essa ação do Fernando Collor é acelerada para não prescrever com o mesmo raciocínio e todos os critérios da velha Lava Jato e joga essa bigorna de 33 anos em Fernando Collor de Mello. Isso não está definido ainda, tá? Essa é a recomendação do relator, é o que está no voto de Edson Fachin. Isso vai para debate. Fernando Collor já tem mais de 70 anos, ele tem uma série de possibilidades de argumentar para tentar, pelo menos, cumprir a pena, ser uma pena de uma prisão domiciliar e não em regime fechado, não cadeia. Nós vamos ver, né? A dosimetria e a maneira como isso vai ser feito é semana que vem. Mas é um caso muito curioso de dois universos paralelos, duas realidades paralelas que se encontram nesse país tão curioso, para dizer o mínimo, que é o Brasil.
Muito bem, vamos acompanhar então, semana que vem, a sequência dessa análise no Supremo Tribunal Federal. Valeu, Alexandre Borges. Obrigado, como sempre, pela presença. Obrigado para você. Até amanhã.